que não vai fazer, né? Deixa eu comprar para eu não fazer, porque eu não quero fracassar. Ninguém quer fracassar. Todo mundo quer prosperar. Todo mundo quer acertar. Todo mundo quer ser bem sucedido. E o segredo, irmão, não está nesses livros aí. O segredo está nesse versículo simples que nós acabamos de ler, mas que saiu da boca de Deus, daquele que sabe todas as coisas. E ele diz que o segredo para o crente prosperar é não cessar de falar do livro da sua lei, meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Olha, irmãos, como é que você fala? Não cesses de falar deste livro da lei. Não para de falar desse livro da lei. Como é que você não para de falar desse livro? Só se você decorou a palavra de Deus, né? Ainda mais naquela época que a Bíblia não era assim, um livrinho igual, era rolo, né? Você já pensou a pessoa na guerra e com rolo aqui, para ele não cessar? Não, ia ser um rolo, né, irmão? Aí sim ia ser um rolo, né? Ele não sabia se cuidava do rolo da espada, do rolo da enxada, do rolo do arado. Irmão, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que é para a gente decorar, memorizar a palavra de Deus. E aí sim, você vai poder falar dela o dia todo. Você não precisa estar com a Bíblia na mão, ela está na sua mente. E aí você vai citando a palavra de Deus, né? Irmão, você precisa citar a palavra de Deus, precisa memorizar, precisa ler, precisa estudar. É isso que a palavra de Deus nos diz que é o segredo do nosso sucesso. Não é só de Josué, não. Se você olhar o Salmo 1, o Salmo que muitos aqui sabem de cor, o que diz lá? Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita todo domingo, né? Não, de dia e de noite. E será como uma árvore plantada junto ao deserto, não, junto aos ribeiros de água. Irmãos, essa árvore não está preocupada se a estiagem chegou lá, se choveu pouco, se choveu muito. Ela está plantada do lado do rio, as raízes dela vão lá embaixo, não tem água. E aí a Bíblia diz que esta árvore produz o seu fruto na estação certa, na hora certa. Na hora que ela precisa produzir, ela produz. Você quer ser assim? A Bíblia diz que assim são aqueles que amam a lei do Senhor e nela meditam de dia e de noite. O texto vai encerrar dizendo assim, também são aqueles que amam a lei, porque tudo quanto fizer, prosperará. Ou como diz a nova tradução na linguagem de hoje, assim também tudo o que essas pessoas fazem, dá certo. Quem tem a nova tradução na linguagem de hoje na mão aí? Pois pode olhar. Tudo quanto essas pessoas fazem, dá certo. Vai fazer uma compra? Dá certo. Vai fazer uma venda? Dá certo. Vai fazer um curso? Dá certo. Vai pedir um emprego? Dá certo. Vai falar com o filho, está meio desobediente? Dá certo. Vai falar com o marido, com a esposa? Dá certo. Vai falar com o patrão? Dá certo, dá certo, dá certo. Tudo quanto faz dá certo. Mas qual é o segredo? Amar, ler, meditar a palavra de Deus. Irmãos, e quando a gente fala sobre isso, as pessoas, claro, a palavra de Deus nos convence que a gente deve ler a palavra de Deus, né? Mas quando você vai para a prática, você descobre que são muito poucas as pessoas que de fato leem a palavra de Deus diariamente. E a desculpa mais comum, e me permito dizer aqui, falar uma desculpa esfarrapada, a desculpa mais comum é: pastor, eu não tenho tempo. Se eu parar para ler a palavra, eu não vou ter tempo de fazer algumas coisas que eu preciso fazer para prosperar. É o contrário, irmãos, não é verdade? É o contrário. E aí, eu queria deixar com você algo que disse um neurocirurgião muito famoso nos Estados Unidos, lá da cidade de Atlanta, e ele disse assim: os momentos mais importantes do meu dia são os 30 primeiros minutos, logo depois que eu acordo. E por isso, desses 30, passo 20 deles
lendo e estudando a palavra de Deus. Isto enriquece o restante do meu dia. Sabe, irmãos, eu conheço vários testemunhos de pessoas que, quando separam um tempo pela manhã para ler a palavra de Deus, para orar, para pedir a direção para Deus para aquele dia, o dia rende muito mais. E eles dizem: quando eu não faço isso, parece que o dia não rende. Irmãos, Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, o que diz a palavra? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus mente, irmão? Não. E também não fica devendo. É por isso que um pastor lá dos Estados Unidos também, que eu gosto muito de ler, pastor de uma igreja de mais de 20 mil pessoas, chama Bill Hybels, ele escreveu um livro assim: ocupado demais para deixar de orar. Talvez a gente diria o contrário: pastor, estou ocupado demais para orar. Mas ele aprendeu, irmãos, que não existe nada melhor do que orar para que o dia possa render mais. Do que se colocar aos pés do Senhor, como nós cantamos nessa noite: me leva onde eu possa ouvir a tua voz, aos teus pés, para que Deus faça prosperar o nosso. O segredo da nossa prosperidade nem é tanto aquilo que você faz, meu irmão, mas aquilo que Deus faz, porque a Bíblia diz que aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Enquanto dorme, você está dormindo, Deus está te dando, Deus está fazendo prosperar, Deus está movendo as circunstâncias para te abençoar. Mas não é fruto do seu trabalho, meu amado, é fruto da sua comunhão com Deus. É fruto, como diz a palavra de Deus para Josué, de meditar na palavra de Deus. Irmãos, eu queria pensar com você sobre isso. Eu sei que o seu tempo é precioso, nosso tempo é precioso. É por isso que cunharam aquela expressão: tempo é dinheiro, né? E de fato é a nossa maior riqueza. Então, irmão, eu queria fazer um apelo para o seu coração: não jogue o seu tempo fora, não. Não jogue a sua vida fora. Não jogue o tempo, essa grande riqueza que Deus colocou na sua mão, não joga fora, não. Irmão, não fica gastando o seu tempo naquilo que é bom, porque Deus quer que você gaste naquilo que é excelente. Às vezes, irmãos, a tua agenda só tem coisa boa. Você não perde tempo com bobagem, só com coisa boa. Mas Deus quer te chamar a gastar com as coisas excelentes. Lembra, irmão, o bom é inimigo do ótimo. Às vezes tua agenda só tem coisa boa, e é por isso que está errado. Que tinha que ter coisa ótima, tinha que ter ali as coisas excelentes, e você está se contentando com o bom. Irmão, eu quero te dar um conselho nessa noite: que você gaste o seu tempo tão precioso, não naquilo que é passageiro, naquilo que você vai construir, que é coisa boa, mas que vai ficar aqui, que é passageiro. Gaste e invista o seu tempo naquilo que é eterno. Amém, querido? É a coisa mais inteligente que você pode fazer, meu irmão. É a coisa mais inteligente que você pode fazer. É investir o seu tempo naquilo que é eterno. E eu quero encerrar isso aqui com uma frase do pastor Valtenir. De vez em quando ele cita, e eu nunca me esqueço dessa frase: Deus nos deu inteligência e espera que a gente use. Irmãos, Deus não vai pegar na sua mão, levar você para o quarto, abrir a Bíblia para você, fechar a porta e falar: ó, agora pode ler, já preparei tudo. Não. Deus já te deu inteligência, agora é com você. Agora é a sua parte. Deus já fez o impossível, e agora você tem que fazer o possível. E se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Você vai perder todas estas bênçãos. Vamos listá-las aqui novamente.